Bom dia, eu sou o Vinícius Caseira, esse é o Sistema Aqui e hoje vamos falar de O Homem Invisível. Tá com probleminha no microfone, mas acho que vai dar tudo certo. Adrian, he was a sociopath. He said that I could never leave him. He controlled how I looked and what I wore. Then I was controlling when I left the house. And eventually, what I thought. Are you okay? Get back here! What happened to him? Adrian's dead. Listen, you're getting your freedom back, okay? O Homem Invisível é o resultado de um fracasso, portanto, ele não seguir esse caminho já é uma sorte incrível, e ele se tornar um filme imperdível e um dos melhores do ano é ainda mais surpreendente. O fracasso veio da tentativa da Universal de criar esse Dark Universe, que era uma espécie de MCU da Marvel, mas com os chamados Monstros da Universal, Monstros da Universal. O esforço começou com Drácula, a história nunca contada, que ninguém viu, e depois dele a Universal tentou estabelecer essa ideia com aquele A Múmia, com o Tom Cruise de 2017. As propostas eram ruins, os filmes eram grandes demais, que é algo bem diferente dos originais, que eram filmes um pouco menores, e a Universal deixou de lado a ideia. A única coisa que sobreviveu toda essa bagunça foi justamente O Homem Invisível, que foi entregue para Blumhouse, junto com pouco dinheiro e a possibilidade de recriar o personagem e não perder esse esforço que já tinha começado. Para quem não ligou o nome à pessoa, a Blumhouse é a produtora que aos poucos foi se especializando nesse formato de produção barata, mas que é cheia de estilo. Em 2007 eles acreditaram no minúsculo, né? Feito com pouquíssimo dinheiro, Atividade Paranormal, e botaram ele no cinema. De lá pra cá foram acumulando sucessos no gênero, como justamente O Sobrenatural de James Wan, que já a gente vai voltar a falar dele, Noite de Crime, A Morte dá Parabéns, e até saíram também do gênero e bancaram o indicado ao Oscar Whiplash. De qualquer jeito, são sempre filmes que apostam em pouco dinheiro para contar boas histórias e que resultam em grandes bilheterias, que é também a especialidade do outro nome envolvido, em O Homem Invisível, o Leigh Whannell. O diretor é um cara que surgiu lá atrás quando escreveu um filme chamado Jogos Mortais, e esse todo mundo conhece. Ele também é o fotógrafo que acorda acorrentado no banheiro do filme. O Whannell também escreveu depois disso o Sobrenatural, que eu citei agora há pouco, e dirigiu a continuação Sobrenatural A Origem, que tem lá suas qualidades e não é tão ruim assim. Mais recentemente, em 2018, ele dirigiu o sci-fi Upgrade, que já virou cult, já que pouca gente viu, mas muita gente aponta como um dos grandes achados dos últimos anos dentro do gênero. Por fim, voltando ao Homem Invisível, uma curiosidade era que o Johnny Depp era quem encabeçava esse Homem Invisível em tempos de Dark Universe. Curiosamente, porque ele esteve envolvido em um caso de agressão com a ex-esposa Amber Heard. O caso se mostrou um pouco mais complexo do que isso, mas em nenhum momento deixou de ser um exemplo de abuso, e o que casa perfeitamente bem com esse novo Homem Invisível. O Whannell recebe a oportunidade de recriar esse personagem clássico, que não só faz isso, como o coloca diretamente no século XXI, discutindo um assunto importante e muito obrigatório. A grande sacada é justamente entender o personagem. O H.G. Wells, o escritor, né, ele não criou um personagem heróico, mas sim um personagem falho, mais precisamente um mau caráter psicopata. Mas de lá pra cá o cinema sempre o encara como o centro da história, mesmo falho e vilanesco. Talvez somente o Paul Verhoeven tenha conseguido chegar mais perto disso no Homem Sem Sombra, mas nem perto do que o Leigh Whannell consegue fazer. Esse novo Homem Invisível foca na personagem da namorada um monte de personagem. Esse novo Homem Invisível foca na namorada do Griffin, que é vivida pela sempre incrível e talentosíssima Elizabeth Moss. O filme começa com ela tentando escapar dessa relação abusiva, fugindo no meio da noite enquanto o namorado dela tá dormindo. O momento é desesperador e o diretor já mostra exatamente aquilo que ele vai fazer no resto do filme, que é uma ideia de o medo do vazio. A personagem consegue fugir e o ex, que é um cientista exótico do campo da ótica, extremamente rico, morre, ele se mata na verdade. E ela começa a ter certeza de que ele deu um jeito de enganar todo mundo, se tornar invisível e voltar para apurrinhar a vida dela. Portanto, o foco principal do Leigh Whannell é discutir essa relação abusiva do Griffin, o Homem Invisível, com a ex. E usa isso de alegoria
pro real, passando por todos os estágios desse abuso. O medo, o confrontamento, aquele momento onde ninguém acredita nela e até o limite onde todos acham que ela tá inventando tudo. Sim, a gente tá falando de um filme de terror, mas a gente poderia tá falando de inúmeros casos de mulheres que convivem ou conviveram com agressões de seus parceiros e passaram por todos esses estágios. O diretor, que também escreve o roteiro, acerta nesse alvo e isso já seria suficientemente desesperador se ele apostasse apenas nessa metáfora. Mas ele junta isso com um estilo visual impecável e que vai afundar qualquer um na poltrona do cinema. Como eu tinha falado aí pra trás no vídeo, o diretor aposta nessa espécie de medo do vazio. Talvez pela primeira vez na história das adaptações do personagem pro cinema, não existe subterfúgio visual, aquele negócio da faixinha, ou a roupinha andando sozinha, nem nada disso. Grande parte do terror do filme vem do movimento de câmera preciso e de um monte de composições super inspiradas. Pro diretor, o terror tá mesmo na cabeça do espectador. E apenas mostrar que você acha que o Griffin tá ali é mais que suficiente para criar a mesma impressão do mais terrível dos monstros. O Lionel deixa o espaço na tela que você sabe que é onde estaria o personagem e a tensão disso é desesperadora. Existe um efeito de alívio que vem com o susto, isso em qualquer filme de terror. Quando o filme te coloca diante da ansiedade, da incerteza de um jump scare, por exemplo, se o susto acontece, é como se a descarga de adrenalina limpasse essa ansiedade. Mas quando ela não acontece, tudo fica te sufocando demais. Portanto, quando o diretor te joga no vazio e não acontece nada, fica só a tensão, já que você sabe que o monstro tá lá, mas ele não para de te assustar porque ele não vai embora, você não se assusta e a música não aumenta e você não passa daquela cena. É lógico, isso fica ainda mais marcante diante do trabalho da Elisabeth Moss, que é cheia de personalidade, cheia de força e se entrega perfeitamente o personagem em toda a destruição. O trabalho dela é desesperador, ao mesmo tempo que é um trabalho impressionante de transformação. Da vítima acuada no começo, até a personagem poderosa que decide enfrentar o inimigo, custe o que custar. O Homem Invisível é então um exemplo de filme relevante que tem o que contar em uma história de terror divertida e tensa. Mas mais do que isso, é um filme que tem o que falar sobre um assunto importante, que vai lá e faz isso com respeito e clareza. Ninguém vai acabar de ver o Homem Invisível e não entender o que o diretor Leigh Whannell queria passar para o seu público. He said that wherever I went, he would find me, walk right up to me, and I wouldn't be able to see him. Adrian is dead. He's not dead. He has figured out a way to be invisible. You okay? He's sitting in that chair. E assim, e ainda fica muito fácil de acreditar que o tal Dark Universe poderia ter tido um futuro incrível se a Universal tivesse escolhido boas histórias ao invés de um monte de dinheiro. A Múmia teve um budget de 200 milhões de dólares e em uma conta simplificada a gente pode contar que a Universal gastou mais no mínimo 100 milhões de publicidade. Nas bilheterias mundiais o filme chegou a 400 milhões de dólares e ficou 10 semanas em cartaz. Já esse novo Homem Invisível custou apenas 7 milhões para os cofres do estúdio. Mas em uma semana no cinema já chegou a mais de 50 milhões de dólares nas bilheterias. Portanto, não tenha dúvida, em termos de cinema, o melhor investimento ainda é uma boa história e não apenas efeitos especiais incríveis e o Tom Cruise correndo por aí. E aqui no Cinema Aqui a gente continua sem nada disso. Nem o dinheiro, nem os efeitos especiais, muito menos o Tom Cruise. Então, assine o canal, compartilhe e até semana que vem com mais Cinema Aqui.